Estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje eu vou mostrar para vocês uma pergunta que deixa muitos estudantes confusos. Qual que é a diferença entre quadros e tabelas no TCC? Se você quer a resposta para esta pergunta, então assista até o final, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, eu fiz esse esquema aqui, não se preocupe que eu vou deixar ele para download lá no grupo do Telegram e do WhatsApp, então fiquem sossegados que vocês vão poder consultar depois. Primeiramente, vamos à definição e as características e, claro, os exemplos de cada um deles. As tabelas, elas são dados organizados em linhas e colunas, que vocês já estão careca de saber, e elas são utilizadas geralmente para apresentar dados numéricos ou informações que possam ser comparadas. Essa é a diferença essencial entre a tabela e o quadro, ou seja, os dados que as tabelas exibem é com o intuito de obter comparações. Já o quadro ele já é mais flexível e eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Vamos às características. Também a forma como você coloca no TCC é bem parecida. Elas possuem título, sim. Entendeu? Tanto o quadro quanto a tabela tem que ter título. Geralmente tem, né? Digamos, essa é uma norma da ABNT. Geralmente tem que ter título a tabela, entendeu? Ela tem que mostrar que tipo de dado que ela está apresentando. Aí a fonte, vocês sabem, Arial ou Times New Roman, vai ser do tamanho do texto, não vai ser, por exemplo, um tamanho de título, que é 14, vai ser do tamanho do texto mesmo, 12. Elas são numeradas, sim, por isso que tem a lista de tabelas, a lista de figuras, entendeu? Se você colocar tabelas no seu TCC, tem que ser numerado, entendeu? Para depois você fazer a listinha. E no caso, podem conter valores numéricos, categorias, porcentagens e etc. São alguns exemplos. Geralmente, ou seja, a incidência maior, o que é digamos, o comum, é utilizar elas para mostrar análises estatísticas, comparações ou resumos de dados. Síntese de dados é a mesma coisa. Aliás, existe uma diferença sutil entre resumo e síntese, mas fica para outro vídeo. Aí vamos aos exemplos. Por exemplo, eu estou querendo informar aqui nessa tabela a distribuição de alunos por curso em uma universidade. Para você ver, curso de engenharia, o número de alunos, administração, o número de alunos e direito, o número de alunos. O que eu posso compreender a partir dos dados dessa tabela? Que o curso que tem o maior número de alunos é o de administração, que tem o menor número de alunos é direito. Ou seja, dá para mim fazer essa comparação a partir dos dados da tabela. Agora vamos aos quadros. Já os quadros, por sua vez, eles organizam também informações textuais, mas o caráter dele é mais qualitativo. A tabela tem um caráter mais quantitativo, ou seja, numérico, entendeu? Os quadros já não, eles já têm esse caráter de mostrar mais características, informações textuais, de uma forma mais livre, sem a necessidade de ter linhas e colunas rígidas, ou seja, ele não tem a mesma formalidade que a tabela. Então eles são utilizados para apresentar categorias, conceitos, classificações ou fazer um resumo de ideia, fazer uma síntese. Aí vamos às características também dos quadros. Podem conter textos, descrições ou esquemas, para você ver, não tem nada aqui de dados, entendeu? Numérico. O caráter aqui dos quadros são textos qualitativos. Eles são numerados também. Se você colocar quadros no seu TCC, vai ter que fazer uma listinha também dos quadros. Eles são mais flexíveis do que as tabelas, como eu já havia mencionado anteriormente. E frequentemente são usados para organizar informações qualitativas. Aí, o que eu quero dizer com qualitativa? Vamos aos exemplos. Por exemplo, eu quero colocar num quadro classificação dos tipos de pesquisa. Aí eu fiz um quadro. Por quê? Porque aqui não necessariamente eu estou lidando com um dado numérico. Aqui eu só estou trazendo uma informação. Tipo de
de pesquisa e a descrição daquela pesquisa. Por exemplo, pesquisa quantitativa, baseada em dados numéricos e estatísticos. Qualitativa, foca em compreender fenômenos sociais. E a mista, que combina tanto a abordagem quantitativa quanto qualitativa. Ela mescla muito bem os dois tipos de dados. Mas quando usar tabelas e quadros no TCC? Bom, as tabelas, elas são... Geralmente você vai utilizar quando você precisa apresentar dados numéricos, estatísticos ou os resultados da sua pesquisa. Principalmente se a pesquisa for do tipo quantitativa. A tabela, como eu disse, ela tem essa necessidade de comparar informações de forma clara e organizada. Por isso que tem as colunas, para você comparar uma coluna com a outra. Por isso que é necessário na tabela as colunas e as linhas, entendeu? Para você comparar uma informação de um lado com a do outro. Entendeu? E aqui os dados são numéricos, ou seja, eles geralmente são expressados por números e podem ser categorizados em linhas e colunas. Aí, um exemplo de como você pode aplicar isso no TCC. Por exemplo, você vai apresentar os resultados da sua pesquisa de campo, com porcentagem, média, frequência, e você pode utilizar várias formas. Aqueles gráficos de dispersão para você avaliar onde que é assim, a incidência maior aí é daquele fenômeno, os pontos de dispersão, entendeu? Se há alguma correlação entre as grandezas. Ou você pode também comparar dados históricos ou demográficos, entendeu? A tabela preferencialmente é sim para dados quantitativos, mas não significa que ela só sirva para dados quantitativos. Ela pode sim trazer dados qualitativos, como no caso, comparar dados históricos ou demográficos. Agora vamos aos quadros. Os quadros você vai utilizar preferencialmente quando você tem que organizar informações textuais, conceitos ou categorias. Aqui, como a informação ela tem o intuito de mais descrever, ela não se encaixa no modelo de linhas e colunas, ou seja, não há necessidade de comparação, entendeu? Ela é só para descrever aquilo. E o quadro serve para você sintetizar aquela ideia ou teoria de uma forma mais visual. Aos exemplos no TCC. Vou mencionar aquele quadro acima aqui, ó, classificar os tipos de metodologia de pesquisa, por exemplo, apresentar um resumo das teorias utilizadas no referencial teórico. Você pode também apresentar num quadro todas as metodologias que você utilizou no seu TCC, entendeu? E organizar essas categorias qualitativas. Agora vamos lá. Vamos, no caso, a formatação de um e de outro. Eles têm uma formatação parecida, conforme as normas ABNT. O título geralmente vai ser acima da tabela, do mesmo tamanho do texto. Como eu disse, ela tem que ser numerada. Já a fonte abaixo da tabela, se você for colocar, se for de autoria sua, você vai ter que colocar numa fonte abaixo da do texto, entendeu? E citar a fonte. Se não for sua, você tem que colocar abaixo da tabela da onde que você tirou ela. Utilizar a borda simples, evitar cores ou excesso de formatação. Geralmente as tabelas são mais direto ao ponto e simples. Já os quadros também. Se for colocar título, geralmente as pessoas colocam, né, o título acima do quadro, alinhado à esquerda também. Aqui já pode ter borda, aqui já pode ter, digamos assim, uma perfumaria, né? Você pode colorir mais o seu quadro, né, dependendo da necessidade. Mas o importante aqui no quadro é manter a clareza e a organização visual. Já no texto, você vai geralmente referenciar a tabela e o quadro, por exemplo, conforme apresentado na tabela, e você pode fazer uma referência cruzada aqui. Eu já fiz um vídeo sobre referências cruzadas, se vocês não viram, eu deixo aí nos cards. Então, mas geralmente é isso. Você vai fazer uma referência cruzada aqui. Conforme apresentado na tabela 1, a maioria dos alunos está matriculada no curso de administração. A hora que a pessoa for se perguntar, mas de onde que ele tirou essa informação? Aí ele vai voltar lá na tabela 1. A referência cruzada é para quando eu clicar aqui nessa tabela 1, ele vai direto para a tabela da onde eu estou me referindo. A mesma coisa quanto ao quadro. Os tipos de pesquisa descritos no quadro 1 foram utilizados como base para a metodologia deste trabalho. Então, essas são algumas maneiras de como você vai fazer referência às tabelas e quadros no seu texto. Aí tem a numeração aqui. As tabelas e quadros devem ser numerados sequencialmente ao longo do trabalho, de acordo com a ordem de aparecimento. Sim, se a tabela, por exemplo, a tabela 1... apareceu primeiro, aí logo em sequência A2, A3 e por assim
vai. A mesma coisa com os quadros, entendeu? E a numeração é independente para tabela e quadro. Tabela 1, quadro 1, entendeu? Eles não se misturam. E aí eu dei aqui mais algum exemplo prático de uma tabela para reforçar a ideia aí de tabela. Por exemplo, níveis de clientes, de satisfação dos clientes com serviço X, ó. Então, para você ver aqui, ele usa aquela escala Likert, né? Muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito, muito satisfeito, né? Que é um caráter mais qualitativo, número de clientes e a porcentagem. Aqui já dados quantitativos, que ele misturou dados quantitativos com qualitativos. Esse é um exemplo da tabela e vamos ao exemplo do quadro, né? Aí o quadro 1 já características dos métodos de pesquisa. Aí método, né? Qual foi o método que você utilizou? Entrevista, vantagens, profundidade nas respostas, desvantagens, tempo de aplicação elevado. Questionário, facilidade de aplicação em massa, desvantagens, entendeu? Aqui você já mostrou todos os métodos que você utilizou, as vantagens e desvantagens de cada um, entendeu? Aqui já o quadro praticamente com informações somente qualitativas. Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar este PDF lá no grupo do WhatsApp e do Telegram. Então, não se preocupe que você vai ter esse modelo para você consultar depois, entendeu? Só tenha um pouquinho de paciência, porque como eu disse, eu sou sozinha, então nem sempre dá para mim colocar logo. Eu tenho outros PDFs que eu tenho que colocar. Eu deveria ter colocado todas as minhas aulas que eu dei ali, mas eu ainda não tive tempo, entendeu? Então eu tô fazendo isso com calma. Mas fiquem tranquilos que eu vou colocar lá. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, podem colocar aqui embaixo que eu vou responder cada uma delas. Me deem sugestões de vídeos também que vocês querem ver por aqui. Eu gosto de saber a opinião de vocês e assim vocês me ajudam a criar conteúdo direcionado para as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tem também aí o link do blog, tem também o link do meu portfólio com todos os serviços que eu presto. Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!